Certamente ninguém ousaria afirmar que os bondes de Estocolmo tinham o melhor local de trabalho de ônibus durante a Segunda Guerra Mundial. Essa foi a época do gás do produtor. A época em que dirigir um ônibus era quase tão perigoso quanto ser um soldado na linha de frente. Em 1942, a instalação de Hornsberg tinha 10 filas paralelas para reabastecimento no piso da garagem. Os bondes de Estocolmo abandonaram o carvão de madeira e passaram completamente para a propulsão a gás de madeira. As áparas de madeira eram mais fáceis de encontrar e mais baratas como combustível. Foi a guerra que forçou a Suécia e outros países bloqueados a desenvolver geradores de gás para carros e ônibus. O princípio era relativamente simples. Quando a lasca de madeira queima no grande recipiente, ou o chamado gerador, assim se forma o dióxido de carbono, que é então sugado pela fornalha. Ao entrar em contato com o carvão, forma-se óxido de carbono, que é inflamável e constitui a principal componente no gás do ar. Antes do gás chegar ao motor, a água e a poeira do carvão são separadas por diferentes filtros e radiadores. SLBus patrocinou o Museu Ferroviário com ferramentas que foram usadas, entre outras coisas, para renovar este conjunto de lavagem de rodas. É de marca sueca Hesselmann e foi a primeira realmente útil da direção a gás de madeira. Uma carga de madeira queimava 6 horas ou durava entre 10 e 15 milhas. Então teria que ser aquecido novamente. Uma tarefa não totalmente segura. Sim, foi assim que era gás inflamável quando você abria a tampa para encher. Então você tem que queimar primeiro. Com uma bomba de palito de fósforo que jogamos ali, nós partimos e então conseguimos encher o agregado. Aí, ele estava com um pouco de pressa, então ele não queimou e explodiu. Todo o saco de carvão que ele tinha recebido na lata voou para o ar e choveu ao redor. Como ele se saiu? Sim, ele levou um bom sopro no rosto, é claro, mas sem queimaduras, e assim ele se safou. A intoxicação por monóxido de carbono, ou doença do gás de fabricação, teve um alcance inesperadamente grande entre a equipe da garagem e do tráfego. Os transportes de Estocolmo contrataram um médico de gás especial. A clínica de gás no hospital Sabbatsberg estava sempre bem frequentada e todos ouviam os conselhos do inspetor profissional na agência de gás. Os invernos eram recordistas de frio durante a guerra e as regulamentações do Estado determinavam que todo o trabalho com os agregados seria feito ao ar livre. O ambiente de trabalho era diferente. Sim, não se estava suficientemente ciente de como perigoso. Não era óxido de carbono, era muito negligenciado no início. Até que perceberam que as pessoas estavam doentes e não têm energia para trabalhar. Além disso, várias partes foram atingidas. Alguns tiveram problemas cardíacos e alguns tiveram problemas cerebrais. Durante os 6 anos de guerra, os 204 ônibus da Stockholm Tramways foram convertidos para operar com gás de madeira. O desenvolvimento começou com os chamados agregados de malas na parte de trás dos ônibus, que faziam os ônibus dobrarem sob o peso, e continuou pelos agregados de gás de carvão até o gás de madeira, complementando com gás metano na sequência. O gás de síntese está para sempre ligado à guerra, mas ainda existe. Espero que ele permaneça lá na lei de emergência da Suécia.